E aí, pessoal, beleza? Hoje no Desmistificando Mentiras da Cultura Asiática, eu vou estar trazendo um assunto para vocês que eu acho que muitos de vocês já sabem, ou até mesmo pensam desse jeito, do porquê os orientais têm que ser ricos, e exatamente todos no caso, né? Muitos não acham que existam orientais pobres, né? Ou que tem um pouco dinheiro, né? Mas existe. E eu vou estar desmistificando esse assunto do vídeo de hoje. E também, pessoal, vou estar explicando para vocês, né, como que é a cultura do trabalho, né, na cultura asiática, porque para quem não sabe, é muito puxado e as pessoas não veem isso, né? Só reparam quando o oriental, né, seja japonês, coreano ou chinês, não usa coisas boas, acabam pensando por que não é rico, sendo que a maioria é rico, né? Então eu vou estar explicando isso no vídeo de hoje. Então espero que vocês gostem do vídeo. E bom, pessoal, para começar, eu acho que muitos de vocês conhecem esse estereótipo, né, de que os orientais têm que ser todos ricos, né? E bom, isso eu acho que acontece só no Brasil, aparentemente, né, na qual as pessoas não acreditam que existam orientais que, digamos, que não são tão ricos como parecem ser, né? E muitos acabam assustando, né, quando falam que tem um oriental que não é rico, né, e acabam questionando o porquê não é rico, coisas do tipo, né? E bom, acho que muitos dos brasileiros acabam vendo isso, né? Porque muitos orientais, pelo menos aqui no Brasil, nos doramas, K-dramas, acabam usando coisas caras, né? De marca, por exemplo, carro de marca, roupa de marca, relógio de marca, e outras coisas, né, assim, e acabam pensando que todos são assim, né, devido a alguns orientais usarem, né, mas pessoal, não é bem exatamente assim que as coisas são, né, tanto como aqui no Brasil, quanto lá no Japão, na China, na Coreia, existem sim pessoas, famílias, né, que têm uma situação muito ruim, né, mas tem outras que já não é tão ruim, que pode ter um pouco de coisas boas, né, no caso, mas são coisas que, tipo, aqui no Brasil, para algumas pessoas é caro, né? Por exemplo, tem um relógio de marca, um celular de marca, né? Por exemplo, um iPhone da última geração, um Samsung da última geração. Muitas pessoas aqui no Brasil acabam não tendo esse privilégio, né? Já que em outros países, tipo da cultura asiática, acabam tendo esse privilégio. Muitos acabam achando que só por causa disso a pessoa é rica, mas não é bem assim, né? Infelizmente, tem pessoas que veem isso e não reparam que no próprio país, que seja o Brasil, né, no caso, que aqui não é favorável às próprias pessoas que moram, né? Não é que nem na cultura oriental, que o país meio que favorece todo mundo, independente da sua classe social ou não. Obviamente que tem desigualdade, né? Obviamente também que existe morador de rua no Japão, na Coreia, na China, só que com relação ao Brasil é pouco, né? Mas existe sim pessoas que não têm dinheiro algum e que são orientais, né? Não é tão difícil como parece, mas existe sim. E bom, acho que agora você está se perguntando se afinal, será que os orientais são mesmo ricos, né? Se são todos, no caso, né? E bom, na verdade, pessoal, como eu falei, existem orientais que não são ricos, então não é verdade que todos os orientais são bem de vida, né? Como eu falei, tanto aqui no Brasil como em outros países, até na cultura asiática, existem pessoas que não são favorecidas, né?
devido a diversos tipos de problema que o país ocasiona, né? Aqui no Brasil, no caso, é a política, na qual os políticos se favorecem mais do que a própria população, né? Então, assim, na Coreia, no Japão ou na China, eles, mesmo que são um país de primeiro mundo, digamos assim, existem pessoas que não têm dinheiro algum para conviver com a família, no caso, né, em prédios bons, casas boas. Muitos acabam meio que indo para as favelas, né, que não é bem igual aqui no Brasil, que é uma favela literalmente onde tem casa em cima de casa, coisas do tipo que são bem precárias, né. Lá no Japão, pelo menos, as favelas, pelo menos, são os prédios, só que abandonados, né. Não que aqui no Brasil não tenha isso, né? Às vezes o prédio está abandonado e as pessoas meio que invadem para morar lá. Até porque, como eu falei, aqui no Brasil as pessoas não têm um favorecimento como em outros países, né? Principalmente dos países orientais, né? Na cultura japonesa, ou cultura coreana ou chinesa. E bom, pessoal, eu vou estar falando agora, né? Acho que um dos motivos que também a geração atual, né, a que está conhecendo a cultura oriental agora devido aos doramas, os K-dramas, é que muitos de vocês, né, que assistem, acho que acabam vendo que geralmente nos doramas e os K-dramas, o personagem principal, que é o cara, né, geralmente é o cara, mas tem mulheres também que em alguns dos doramas são mais ricas que os homens, né? Mas enfim, mas acho que a maioria vê que, tipo, em doramas, os personagens principais, né? O homem ou a mulher, seja quem for, geralmente é um CEO de empresa grande de comida, de alimentos em geral, ou de outros, digamos, coisas que dá pra você ficar rico, né? Fazendo empresas, coisas do tipo. Eu acho que devido a isso, as pessoas já tinham em mente que aqui no Brasil, qualquer oriental que se veste bem ou tem coisas boas é visto como rico, né? Já na Coreia, né? Na Coreia, no Japão, na China, é visto assim, porém, eu acho que isso é devido à idealização que eles têm, né, pelo homem ou pela mulher, dependendo, que querem para a vida, né? Um homem rico, acho que isso é normal, né? Você vê o que tá nos doramas e que dramas e querer para você, né? Mas coloque em mente que aquilo é ficção. Nem todos que aparecem nos K-dramas e nos doramas têm dinheiro suficiente para ter uma boa casa, uma moradia digna, né? E assim como no Brasil, existem pessoas, né, no caso, que têm moradias muito ruins, né? Não é igual exatamente no Brasil, porém, digamos que é parecido, né? E sim, tem, digamos, gente que é pobre lá, como eu falei, né? Então não é porque é mostrado em dorama que as pessoas são ricas ou bem de vida, porque nem todos podem ter essas condições, né? Infelizmente, a desigualdade não é, digamos, igual aqui no Brasil. É diferente, porém igual, né? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né, sobre isso. Por mais que as culturas são diferentes, existe sim pobreza, né? Eu acho que existe pobreza em qualquer lugar e as pessoas não devem justificar, né, como aquele país só por causa da mídia ou coisas do tipo, ou vendo notícias, falar que as pessoas daquela cultura têm que ser exatamente ricas, no caso, né? Como acontece, como é mostrado, né, nos doramas, K-dramas. Então eu acho que isso é um grande problema que também ajuda a ter, né, esse mentira que as pessoas acreditam, né? Que todos os orientais são ricos, mas não são. E você deve estar se perguntando, ou não, né?
o porquê alguns orientais então são ricos. E basicamente, pessoal, é a mesma coisa que aqui no Brasil. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, o porquê eles têm dinheiro, né? Obviamente que eles vão falar que é para sustentar você, ou você mesmo, que se você já é adulto, você tem trabalho. Obviamente você vai trabalhar para você ter onde morar e uma moradia digna, né? Você vai querer ter suas coisas. Então, assim, não é porque você tem essas coisas que você pode ser rico. Às vezes você só é uma pessoa premium, é um pobre premium que tem coisas importadas, né? Porque não necessariamente você ter coisas boas quer dizer que você é rico, quer dizer que você tem condições de pagar aquela coisa que é considerado de gente rica, né? Então, assim, como já me falaram, tem pessoas que são pobres, né? Tem pessoas que são medianas e tem aquelas pessoas que são pobre premium, que é pobre, mas tem coisas boas, né? Então, assim, isso não é só no Japão, Coreia ou China, e sim no mundo todo, né? Todos os países têm pessoas que pode ou não ter condições de uma moradia digna, coisas do tipo. E não é legal achar que todo mundo, só porque a cultura é mostrada desse jeito, né, na ficção, que você tem que achar que todos são assim. Ou que só porque a pessoa está usando alguma coisa boa, ela é rica. Que às vezes nem é. E bom, pessoal, agora entra um assunto que eu realmente queria falar aqui em vídeo, né? Que é o assunto do trabalho excessivo. Acho que muitos de vocês não sabem, mas na cultura oriental no geral, né? Cultura coreana, japonesa ou chinesa, tem uma cultura que você tem que trabalhar duro, né? Ao ponto de você se exaustar e praticamente definhar vivo, né? Isso no Japão é chamado de karoshi, né? Karoshi é trabalho excessivo, né? É morte por trabalho excessivo. E muitas das pessoas que têm o karoshi, né, que praticam o karoshi basicamente, e que é uma prática, é que as pessoas geralmente querem dar uma boa vida para sua família, ou tá querendo arranjar alguma coisa para ajudar alguém que já está doente, né? Então muitas das pessoas na cultura oriental acabam meio que praticando o karoshi, né? Que é você trabalhar sem parar, né? Sem folga, sem descanso, e você acaba meio que ficando exausto fisicamente, mentalmente, e fica doente, né? Fisicamente e mentalmente. E por quê? Obviamente, quando você fica cansado fisicamente e mentalmente, você fica triste. E você ficando triste, você vai ficar com depressão, coisas do tipo, e acaba meio que se auto-sabotando por aquilo, né? E aí você acha que tem que trabalhar mais e mais e mais para sustentar aquela pessoa que está precisando de você, né? Que está em suas mãos, se você é o chefe ou a chefa da família, né? Isso é uma coisa muito triste, porque muitas pessoas acabam falecendo trabalhando, literalmente. Seja no escritório, em lojas, fábricas, outros tipos de trabalho, né, que envolve muito coisas físicas, né, movimentos físicos principalmente. Então isso é muito comum na cultura oriental, né. É triste de falar isso, mas e digamos, pessoal, que nem todos praticam o karoshi. Tem gente que já é mais cuidadoso, beleza? Então, assim, se você quer dar uma boa vida para sua família, ou quer ajudar alguém que está precisando, né, que tem necessidades médicas por causa de doença, trabalha, né? Trabalha, mas não ao ponto de você se auto-sabotar fisicamente e mentalmente, ao ponto de você morrer, né? De você ter uma parada cardíaca, porque isso sobrecarrega o coração, né? Então, não é legal você praticar o karoshi, mesmo que você queira dar uma boa vida, né? Eu acho que é uma coisa errada de se praticar, porque você está
se prejudicando praticamente, né? Então, assim, antes de você pensar ou falar, achei que você era rico porque você é japonês, porque os japoneses são ricos, que os coreanos são ricos, lembra do karoshi, né? E lembra que a sua família também, né, dependendo, trabalha duro para sustentar, né? Então, assim, essa prática é normal, do trabalho para sustentar os familiares, alguém doente da família também, né? Então, as pessoas não podem falar que os orientais são todos ricos, porque tem essa questão do karoshi, né, que é prejudicial à saúde, e também porque nem todos são ricos, porque muitos acabam querendo trabalhar com coisas simples, né? Às vezes é porque a gente está num mundo onde tem muita, digamos, puxação de saco, né? Principalmente se você fez faculdade ou não. As pessoas preferem contratar aquelas pessoas que têm um papel que fala que terminou algo que ela estudou para poder contratar, ao invés de, sei lá, contratar pessoas que conhecem também um pouco do assunto, mas que não tiveram oportunidade de fazer uma faculdade, né, ou terminar uma escola, e acabam meio que desqualificando essas pessoas, né? E é assim que basicamente acho que é aqui também no Brasil. As pessoas se importam muito com um diploma, né? Então, assim, isso é em todo lugar, né? Então, em todo lugar, não só nos países asiáticos, vai ter gente rica e gente pobre, né? Tem gente que vai optar por trabalho bom, tem gente que vai optar por trabalho ruim. Não é trabalho ruim, mas aquele trabalho que paga menos, porque quer ter digamos, pelo menos um sustento para a vida, né? Assim, o básico já tá bom, né? Tem gente que não liga para isso, e já tem gente que já liga pelos status e acaba trabalhando em fábricas, empresas gigantes que pagam bem para sustentar a família, né? Isso vai muito de cada um. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que não necessariamente os orientais são todos ricos. Existe, no caso, né, correção, orientais que são bem de vida e outros que já não são bem de vida, né? Vai depender se aquela pessoa quer ter coisa por status ou não, né? Tem gente que prefere coisas mais simples. Já tem gente que prefere coisas mais por status, coisas caras. Isso não é só no Japão, Coreia ou China, é aqui também no Brasil, né? Então, não falem que todos os orientais são ricos, devem ser ricos, né? Porque existe sim os orientais que não são bem de vida, né? Um exemplo que eu dou é que muitos de vocês não sabem, porque eu acho que vocês veem o lugar onde eu gravo, a minha casa, os equipamentos, né, no que eu gravo os vídeos, mas antigamente, né, bem quando eu era pequeno, eu já tive problema, né, de mudar de casa várias vezes devido a dinheiro e a situações financeiras ruins, né? Então, se hoje eu tenho o que eu tenho, é porque a minha mãe, né, que no caso eu não trabalho, né? Na verdade, eu trabalho com o YouTube, mas o YouTube não me paga ainda, né? Mas se eu tenho tudo que eu tenho, é porque a minha mãe teve condições, né, de me dar. Então, assim, não quer dizer que a gente é rico, porque no meu caso, a gente já passou algumas dificuldades, né? Ponto de ter que morar com os meus tios na época, né? Algumas vezes. Então, tome cuidado com o que vocês falam ou fazem estereótipo, porque nem todos são assim, né? Como eu falei, tem gente que é bem de vida e tem gente que não é, né? Não é, às vezes é uma escolha, às vezes é porque a pessoa não teve realmente oportunidade, né, de melhorar de vida, né? E principalmente aqui no Brasil, onde tem mais desigualdade social, né?
Então, infelizmente, não é como as pessoas veem, né, os orientais. Tem oriental que é pobre, né, e tá bem, né, tá vivendo bem. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, entendido sobre o assunto e que eu tenha desmistificado para você se todos os orientais devem ser ricos ou não, né. Espero que vocês tenham gostado, achei até o final e coloquem nos comentários, né, a opinião de vocês, né, o que vocês acharam do assunto do vídeo de hoje, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, achei até o final e até o próximo vídeo. Valeu, falou!